Olá, bom dia, leitores e leitoras, como estamos? Gente, eu estou gravando um vídeo depois de um bom tempo, né? Eu estou tentando manter uma constância, contudo por questões de trabalho realmente fica complicado, né? Entregar essa questão de constância para vocês, mas esse vídeo aqui eu acho que é extremamente necessário para o público leitor em geral, porque eu tenho acompanhado vídeos, né, na internet, tenho acompanhado o que foi levantado em relação à literatura, né, em relação a leituras, em relação a clubes. E sinceramente, eu acho que tem muita coisa sendo falada, mas poucas realmente merecem a atenção, né, do público leitor em geral. Essa é uma opinião crítica, opinião técnica minha, né? Eu não tenho formação em literatura, não tenho formação em língua portuguesa, em nada que se aproxime das letras, mas eu tenho experiência ali com leituras e também tenho uma formação que se aproxima, né, um pouco disso, mais ligado à parte da filosofia, né, que seria da hospitalidade, né, tenho um mestrado em hospitalidade. E eu tenho me preocupado um pouco em ver essa questão de que o que é que merece sua atenção, né, como fazer uma curadoria das suas leituras, os benefícios e os hábitos das leituras. E eu acho que pelo tempo que o canal existe, inclusive me assusta muito positivamente o tanto de inscritos que ainda persistem no canal e também que o número relativamente não desce, né? Então continua sendo, né, um canal pequeno ainda, lógico, mas que tem sim o seu aspecto ali de relevância e os vídeos também continuam sendo assistidos, isso é muito positivo, né? Mas vamos aí à questão que eu chamo a atenção para esse vídeo, né? O que é que eu posso falar de experiência pessoal em relação à leitura, né? Até reforçando o primeiro vídeo que foi feito no canal, né, sobre os objetivos e o hábito da leitura. Isso são coisas que não só eu tenho observado em mim, como outras pessoas, né? Eu fiz até uma análise com a neurologista, né, a respeito disso, e ela mesma chamou atenção em relação a esses pontos, e eu fiquei até positivamente espantado porque eu nem sonhava em que isso poderia acontecer depois, né, de ter adquirido o hábito da leitura e de ter feito uma diversificação de, de leituras, né? Primeira coisa, a capacidade de expressão, certo? Então, isso não se deve só pela leitura em si, mas pela diversificação da leitura. Eu fico muito triste, tá? Essa é a palavra correta, em ver muitos canais focando na leitura de romances, ficção, mas não chama atenção para gêneros importantíssimos em relação à formação literária e também à formação intelectual, né? Que a gente está falando aí de peças, estamos falando também de poemas, poesias, contos, vamos falar também aí de ensaios, né? Que são importantíssimos, tá, gente? Porque não só você fica conhecendo outros estilos, como esses próprios estilos têm a sua própria dinâmica e têm sua própria exegese, vamos assim dizer, né? Sua própria forma ali de se desenvolver e isso desperta dentro da gente, tá? Você considerar, por exemplo, peças de teatro, poesias e poemas algo trivial é um erro crasso, tá? Porque isso desperta dentro da gente motivadores, percepções que a gente não tinha. E isso é muito positivo porque você começa a se conhecer também como indivíduo, né? Imagina eu aqui, nunca tinha me interessado por guerras, por nada nesse sentido, de batalhas, e aí de repente eu começo a ter contato ali com a bibliografia de Napoleão Bonaparte, escrita por Alexandre Dumas, né? Começo também a me interessar ali por Cartucho de Parma, e logicamente também o Conde de Monte Cristo, né? Então uma coisa foi levando a outra e eu acabei me tornando assim um interessado e assim quanto mais, né, desse tipo de literatura. E isso me ajudou também a me entender como indivíduo. Poxa, era uma coisa que eu nem me interessava e hoje eu sou assim, não vou dizer fanático, mas eu sou entusiasta, né, em relação a esse tipo de assunto.
Então, isso eu tenho certeza que não acontece só comigo, acontece com outras pessoas também. Então, eu acho que você ler poemas, poesias, diversificar as suas leituras é algo importantíssimo, porque você vai começar a se conhecer como indivíduo, né? A outra questão é que você começa a ampliar as suas fronteiras e seus horizontes, tá? O que eu quero dizer com isso? É que a literatura também fornece uma percepção do possível, né? O que é uma percepção do possível? Eu vi no jornal que uma determinada pessoa foi capaz de atos hediondos, né? Ou formou-se ali um crime que foi de uma forma totalmente inusitada, causou escândalo, né? Então, entenda que essas coisas, a gente ficar conhecendo pelo jornal é o mais comum e causa um espanto, uma indignação, algo assim, como se a gente estivesse, na verdade, vendo ali uma grande novidade, né? E na literatura, pela gama de possibilidades, pela massa, né, quase infindável, né, de gênios e de escritores, entenda que eles têm percepções e ideias de épocas diferentes, mas a gente está meio que, a humanidade meio que indo em círculos, tá? O que difere muitas vezes ali é só o tempo, né? Só o período. E eles vão retratar isso dentro dessas obras, poemas, poesias, peças, tudo que você imaginar de arte, essas mazelas, esses infortúnios, né? Esses acontecimentos, e você, assim, não é que você não se indigne, né? Mas aquilo não passa a ser uma novidade para você e você percebe que o mundo é muito mais do que somente as suas percepções e somente as coisas que você assiste ou que você acompanha ou só os conteúdos que te interessam, tá? É por isso que a diversificação se faz muito importante, né? E você também vai começar a entender que quanto mais você adquire conhecimentos, né, de autores de peso, autores realmente que levam essa questão do estudo, né, das obras e dos temas a sério mesmo, como deve ser levado, analisar aquela questão do status questiones, né, do que está acontecendo, isso tudo vai te deixar, não vamos dizer assim, blindado em relação a essas coisas, mas você vai notar que você tem mais maturidade e mais inteligência para julgar essas coisas por você mesmo. Né? A gente está submetido a simplesmente acompanhar aquilo que a gente gosta, fazer aquilo que a gente acha que é importante, e o mundo é muito mais amplo que isso, tá? Inclusive, tem um poema do Fernando Pessoa que ele comenta exatamente sobre isso, né? Que é um erro literal comum a gente achar que as pessoas e as coisas sempre vão acontecer do jeito que a gente pensa ou do jeito que a gente acha. Isso é vamos dizer assim, o básico do básico em relação à literatura, em relação à vida, né? Então, eu vou falar um pouquinho mais dos outros estilos, eu vou ampliar isso. Eu sei que vocês gostam de listas, então eu vou fazer listas breves, né? Eu acredito que tem que existir por parte de quem se interessa em literatura, em intelectualidade, né? Informação própria, tem que existir aquele brio, pelo menos um pouquinho de brio, né? De amor próprio, para que você possa se desafiar e se incentivar a ter esse hábito, né? Não vai ser um youtuber, não vai ser um coach, não vai ser um filósofo que vai fazer isso, tá? Fatores motivacionais, eles independem de recompensa, eles têm que partir de um senso de missão e um senso de amor próprio, e aí sim você começa a desenvolver hábitos, e hábitos que muitas vezes são muito benéficos, né? Como por exemplo o hábito da literatura. Bem, dito isso, né, essa questão do crescimento, né, de amadurecimento intelectual, de amadurecimento de expressão, conhecimento de si próprio, essa questão também da possibilidade do possível, da capacidade de expressão, e a lista vai indo, tá certo? Eu estou só citando algumas que aconteceram recentemente aqui na minha vida. Fora tudo isso, você também começa a entender de uma maneira mais bem esmiuçada a particularidade de culturas diferentes, tá? Hoje o vídeo eu quero colocar aqui 6 livros, tá, que eu adquiri, de leituras relativamente recentes, tá?
de cultura nipônica. Porque eu estou com três autores aqui, na verdade, que merecem sua atenção, né? Pela questão de como eles tratam certos aspectos e certos temas que, pelo que eu já li, que eu já acompanhei, não chega a ser uma linha fora da curva, né? Mas chega a ser algo muito particular desses autores. E a forma como eles abordam chega até a espantar, né? De certa forma. Só para atualizar vocês, eu estou lendo agora aqui, né? Estou terminando A Montanha Mágica, de Thomas Mann. Já tinha adquirido esse livro há um tempo, mas eu topei começar a ler. E é uma leitura fantástica, tá certo? Eu não tenho nem o que, assim, muitas palavras para colocar para vocês, porque um livro que vai falar de vida, um livro que vai falar de morte. Aqui a gente tem confrontos de várias filosofias, de várias ideias. Você até conhece mais o peso ali de certos momentos históricos, né, que acontecem. Eles falam aqui sobre a questão do iluminismo, falam a questão sobre o tempo, falam a questão sobre o que seria a vida, né? Falam, realmente uma gama de assuntos, de pensamentos e de questões que, para quem gosta, principalmente de literatura, de filosofia, né, de assuntos diversos, é uma verdadeira joia, uma verdadeira obra-prima, tá? E eu também considero a escrita, né, do Thomas Mann muito equilibrada, muito bem construída, e é um livro leve, apesar do tamanho, né? É um livro leve de se ler. Quando você vê, você está lendo 200 páginas, 300 páginas tranquilo, né? Inclusive, eu pretendo fazer um vídeo, vai ser o próximo vídeo, sobre esses autores que se destacam pelo equilíbrio narrativo. É muito importante para quem está buscando as leituras, conhecer esses autores, porque você começa a notar que isso não é uma característica só de um autor conhecido nosso, né, como é Machado de Assis, que, na minha opinião, dos escritores é o que tem a escrita mais equilibrada que eu vi até hoje, né, que eu acho que essa é uma grande característica dele, mas você vai perceber que existe também em outras culturas, né? Inclusive, uma delas eu vou falar aqui hoje, né? Então, para abrir nossa lista, eu quero falar muito sobre esse livro aqui, que foi o primeiro livro de cultura oriental, que foi os próprios escritos que indicaram, que é do Ryunosuke Akutagawa, Capa, O Levante Imaginário. E aqui são contos, tá? Mas são contos, assim, de uma capacidade criativa, de uma capacidade de desenvolvimento, assim, que eu só vi algo ali se assemelhar, chegar próximo em Guy de Maupassant, né, que é um escritor francês conhecido por rivalizar ali com Chekhov em relação a contos. E o Ryunosuke Akutagawa, gente, ele tem uma coisa muito interessante aqui, que ele tem uma questão familiar muito complicada, né? Tanto o pai quanto a mãe passaram por doenças, né? Doenças mentais, né? Foram considerados loucos, inclusive, e ele tinha esse medo da loucura. Só que o Akutagawa, ele pega esse medo que ele tem da loucura e transforma em criatividade, né? E transforma em contos. E aqui, do primeiro conto até o último, você vai tendo a sensação de que você está percorrendo aquele caminho cinzento da loucura junto com o autor, sabe? Isso aqui é muito interessante. Mas o impacto que certos contos aqui têm é algo assim que mexe com a gente, né? Tem um conto aqui chamado Inferno, né? Poucos livros que eu li me deram tanto temor, assim, realmente é algo que se assemelha muito ao terror psicológico, tá certo? Eu acho que eu só vi algo parecido ali em Demônios, do Dostoiévski, e em Contos Góticos Russos, tá? Que realmente ali a gente tem autores diversos que trazem essa questão do terror, mas aqui é algo que causa, assim, um dano, né? Chama, assim, pro psicológico e também pro imaginário, e é uma coisa assustadora, né? Você começa a entender a profundidade do medo e da percepção de loucura que esse autor tem, né? Então, essa recomendação aqui, gente, é forte, tá certo? Podem comprar Sem Medo na Amazon.
ou se vocês encontrarem aí, pode comprar sem medo, porque vale investimento, tá? Indo aqui mais para, vamos dizer assim, um pouco mais contemporâneo, tem esse livro aqui que inclusive eu vi numa lista, né, do Tinocando TV, né, que ele falou que tinha lido esse livro, mas ele teve dificuldade, né, de desenvolver a leitura e tudo, que é O Marinheiro que Perdeu as Graças do Mar, do Yukio Mishima, tá? Que eu não conhecia esse autor e eu fiquei, assim, positivamente assustado com a capacidade criativa desse homem. Ele faz um contraponto aqui, gente, com outro autor, porque ele expressa muito a questão da força, né, da potência, vamos dizer assim, dessa capacidade de, ao mesmo tempo, de força física, mas também força moral, né, do homem, dos personagens. Mas aqui a gente vai ter uma particularidade, tá? Ele fala também muito sobre niilismo, certo? Tem um livro aqui chamado Pais e Filhos, né, que eu até recomendo e tem vídeo no canal, que ele faz um momento ali com um grupo de crianças que eles estão ali naquela fase da juventude de criar, vamos dizer assim, de chamar atenção para aspectos ali de ideologias, né? E eles são bastante niilistas, tá certo? Inclusive a ponto de diagnosticar, né, que certos adultos, certas idades, certas coisas que são feitas, se não foram feitas a tempo, elas não só estragam, né, o ser humano, como também constituem até um crime moral, né? E isso para eles é o alicerce de toda a vida, né? É o que vai realmente separar os verdadeiros homens dos perdedores e daqueles que não merecem atenção, né, que são a escória da humanidade. Então é tudo muito sombrio para esse lado. Mas ao mesmo tempo você vai ter aqui um personagem principal que ele não só tem uma vida assim muito muito solitária, né, de certa forma, mas ao mesmo tempo ele tem uma ligação muito forte com a profissão dele, que no caso, né, trabalha na marinha mercante, e você vê que ele tenta dar os passos em direção à vida cotidiana, à vida, né, de casamento, à vida que a gente considera o ideal, né, dentro da sociedade. Mas o contraponto que existe aqui, gente, é entre essas expectativas e essa vida que esse personagem quer ter, né, o que ele precisa abandonar, de fato, para viver essa vida, e os ideais nihilistas aqui do grupo de meninos. E assim, o final desse livro, o Yukio Mishima tem isso, é fantástico. O Yukio Mishima sabe escrever finais. E é um final que dá um aperto no coração, né, da gente, mas é um livro que chama a atenção por ele investigar de uma maneira muito particular desse autor essas questões que é considerado ali meio que da virada do século, né, sobre essa transformação, né, da cultura japonesa e do surgimento desses ideais mais radicais e ao mesmo tempo nihilistas, né? Então, feita a primeira recomendação, gostei muito desse livro. E aqui a gente vai para, na verdade, 3 livros, tá? Porque alguns consideram a leitura separada, mas eu já andei pesquisando e, na verdade, faz parte de uma trilogia. Então, nada mais justo do que falar dos 3, né? Eu estou falando aqui do Yasunari Kawabata e dos 3 livros que eu vou colocar na ordem que eu recomendaria a leitura, tá certo? No caso, eu falo de Miyutsurusu, que foi o primeiro livro que eu adquiri dele, né? Aqui a gente vai falar de uma família que tem questões de passado muito complicadas, e a primeira, vamos dizer assim, a primeira questão dessa trilogia é que o Yasunari Kawabata ele vai investigar o ciclo de decadência do homem, tá? São as 3 decadências que eu conseguiria aqui colocar para vocês. Miyutsurusu vai falar dessa incapacidade que a gente tem de desatar com os nós do passado, ou seja, de ficar repetindo os mesmos erros, né? E aqui a gente vai ter uma família que é abalada por um acontecimento, né? Não quero dar spoilers, tá certo? Mas é abalada por um acontecimento aqui que afeta a família inteira, e eles, em paralelo, né, que acaba sendo ironia, eles têm uma casa de chá,
né? E para quem não conhece, a cerimônia do chá, ela não é só uma cerimônia para marcar a passagem do tempo, né, das estações, como também para a renovação do indivíduo. Então, é interessante como eles têm a casa do chá, fazem toda a cerimônia do chá, inclusive preparativos e coisas nesse sentido, mas eles não conseguem se desatar desse passado, né? E ele investiga de uma forma muito sentimental, né? Que inclusive o Yasunari Kawabata tem esse contraponto com o Yukio Mishima, né? Enquanto o Yukio Mishima é essa questão da força, da potência, né? do homem, ele vai investigar mais essa questão da sensibilidade, né? Eu gosto muito, inclusive, desse estilo dele. Então ele investiga esse ponto aqui no Metsuzurus, recomendo como primeira leitura dele. Logo em seguida, eu recomendo a terceira decadência aqui, que seria O Som da Montanha. E aqui a gente vai ter a questão da velhice, né? Mas a gente vai verificar que não é uma degradação pela velhice, é uma degradação física e moral da velhice. Porque aqui a gente vai ter personagens que, com o passar do tempo, né? Aqui a gente vai ter o personagem principal que já está na sua fase idosa, né? Ele se vendo incapaz de passar aquela tradição moral, né, que existe no Japão para os seus descendentes e para os seus filhos. E os filhos cometendo erros e indo por caminhos assim considerados desonrosos, considerados tristes, né? E acontecem coisas aqui que chega a tirar o próprio sono, né, dos personagens, mas a gente tem um final extremamente surpreendente aqui, um final muito positivo no meio disso tudo, né? E aí existe essa montanha que eles vivem ali próximo, que é como se fosse um eco, né, do passado, ou aquele chamamento, né, para aquela sensação da gente olhar para a própria alma, né, olhar para a própria vida, e causa até um certo sentimento de nostalgia e um pouco de angústia. Toda vez que acontecem coisas e mudanças, vem esse som da montanha, né? Então, assim, gente, eu acho muito interessante você começar aqui com o Metsuzurus e partir aqui para o Som da Montanha, que vai investigar essa questão da degradação física e a degradação moral, né? E para fechar aqui, a gente vai ter o País das Neves, também do Yasunari Kawabata, e aqui eu fechei esses três com esse e eu não me arrependo de jeito nenhum, porque aqui a gente tem um final um pouco triste, mas ao mesmo tempo belo, que a gente vai ter aqui a degradação, né, focada na nossa incapacidade de se perdoar, de desvencilhar do passado, né? Mas aí não vai em contraponto aqui com essa questão de ficar repetindo os próprios erros, mas da gente não conseguir se perdoar, não conseguir entender que as nossas escolhas elas fazem parte vamos dizer assim, de um momento, né, de uma determinada ocasião, e que por conta disso, isso acaba levando a gente a própria desistência da vida, né, vamos dizer assim, do que nós somos, né, e isso acaba atrapalhando muito, né. Então, aqui a gente vai ter uma cidade no Japão que nunca para de nevar, e que existe uma ligação muito grande entre o personagem principal e uma outra personagem que é geisha, né? E vamos dizer assim, que essa proximidade entre esse passado dessa geisha com o presente do personagem principal e essa capacidade que ela acaba desenvolvendo de ver com essa outra pessoa talvez uma vida, um caminho diferente que ela poderia ter tomado, isso é o que mais causa esse sentimento de simpatia, né, com os personagens. E a gente vai começar depois, nesse livro, a ver em um outro personagem a possibilidade desse passado, dessa escolha errada dela, de se repetir, e isso causa um sentimento ali de um abafamento, né, de uma angústia se renovando, mas é uma coisa assim, muito particular desse livro. E eu gostaria também de chamar a atenção para esse autor, porque ele tem uma das escritas também mais equilibradas que eu já vi. Eu vou colocar ele também em um futuro lista, né, de um próximo vídeo que eu vou fazer, porque é extremamente equilibrado, agradável,
cíclico, né? Então ele fecha os ciclos direitinho das narrativas, da história, das passagens, e você acaba fazendo reflexões muito profundas sobre tudo que ele mostra aqui dentro dos romances dele, tá? Para fechar, né? Trazer novamente Yukio Mishima, Neve de Primavera, e assim, esse livro aqui, ele é um mix de tantas possibilidades, de tantas coisas. Ele foge um pouquinho aqui dessa questão da investigação da potência, da força, né, do homem ali com relação ao marinheiro que perdeu as graças do mar, mas ele traz um sentimento aqui de quebra com o passado, porque aqui a gente vai ter uma história que acontece mais ou menos ali no finalzinho da Era Meiji, né? E esse sentimento que os japoneses começaram a sentir com mais força com o desligamento do passado. Os personagens aqui eles já não vivem guerras, né? Não vivem nessa tensão de conflitos, então eles são muito, de certa forma, muito acomodados. E aí a gente tem esse contraponto dessa juventude nova que está surgindo com os valores do passado. E aqui a gente vai ter 3 personagens centrais, né? Com mentalidades, com forças completamente diferentes. E, gente, tem uma das cenas da literatura mais impactantes que eu já vi, tá? Que é uma cena aqui em particular, que eu não vou comentar muito ela para não dar spoiler, mas, gente, causou um impacto em mim, que é um mix, né? Uma mistura de sentimento doentio, né? E de orgulho exacerbado, né? Misturado com espanto, tá? Eu nunca tinha visto isso, nunca esperava isso em uma obra japonesa. E aqui a gente vai ter uma cena, quando, vamos dizer assim, narrativamente, né? Você vai chegando no clímax da obra, vamos dizer assim, de um efeito do romance que ocorre aqui entre o personagem principal e a prima dele, né? E, gente, vale a pena porque você vai ter muito conhecimento histórico. Aqui a gente vai ter também elementos muito interessantes do budismo. Inclusive tem uma parte aqui que eu até marquei, né, que passa muito desse sentimento sobre a essência do budismo. E você também vai ter muita coisa em relação ao momento histórico e os países ali que se aproximaram do Japão nesse período. Inclusive, nem sabia dessa proximidade que existia entre o Japão e a Índia nessa época. E ele vai contar também sobre os navios, né, de guerra. A gente vai ver aqui um pouco dos 7 navios principais que existiam. Então é um livro também historicamente muito interessante, tá? E é um livro que merece muito a atenção por tudo que ele traz aí de benéfico e de conteúdo histórico também, tá? Pronto, gente, essa é a minha lista, tá, dos 6 livros. Eu espero que vocês busquem esses livros para colocar nas possíveis leituras de vocês desse ano. Se vocês puderem fazer recomendações também, façam aqui no canal, tá? Agradeço se você chegou até aqui, deixar o seu like no vídeo, compartilhar se você gosta desse tipo de conteúdo. E aí eu vou procurar gravar aí um vídeo para a próxima semana, trazendo esses autores mais equilibrados, que merecem atenção para quem está buscando uma leitura mais, não diria fácil, mas uma leitura mais retilínea, uma leitura mais tranquila, tá bom? Agradecer a atenção de vocês, né? Desejei um excelente dia para todos.